Olá, galera. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? Hoje eu vou fazer um vídeo resumão. Eu sei que aluno ama vídeo resumão. Para organizar a gente aqui, eu acabei de gravar o nosso último vídeo, que é o vídeo de bissetriz, que é o nosso último lugar geométrico dos 4 lugares geométricos iniciais, ali mais básicos, fundamentais para um curso básico de DG. Então, aqui tem um vídeo de cada um deles, com explicação, com bastante cuidado sobre a construção. Bissetriz, inclusive, tem 2. E agora eu vou fazer aquele esquema da gente olhar para isso e fazer uma análise geral, né? Então, quais são esses lugares geométricos? Quais são as suas diferenças? Ao que eles estão relacionados? Começando pelo mais básico, circunferência, né? Lembrando também, óbvio, né? Que o lugar geométrico, ele é um conjunto de pontos. E esse conjunto pode ter 1, 2, 3, infinitos elementos. Esses pontos possuem uma propriedade em comum. E tem uma ideia de unicidade. Nenhum ponto fora desse conjunto satisfaz essa condição. Nossa, tá subindo, né? É bom que tá subindo. Enfim, eu vou fazer um resumão, que quer dizer que não vai ser completo. Se você quiser ver cada um com calma, tem vídeo aqui para isso. Agora eu vou só comparar. A circunferência, ela é um lugar geométrico, tá relacionada a um ponto. Então, se eu te entrego um ponto A, por exemplo, e eu quero todos os pontos que estão a x centímetros de A, uma distância qualquer, eu vou ter uma circunferência. Uma circunferência com centro em A e com qualquer distância, né? Então, por exemplo, aqui, uma distância qualquer. Que distância que é essa? Não sei, não me interessa. Essa é uma distância aqui de x centímetros. Ou seja, a circunferência, ela é o LG, lugar geométrico para os íntimos, dos pontos que... Aí eu vou usar cores aqui. Que distam x centímetros de um ponto dado. Ou seja, tem uma distância que é determinada e tem um ponto que é determinado, relacionado a um ponto. Essa distância aqui é o que a gente chama de raio, né? No caso, a medida do raio. E esse ponto aqui é o que a gente chama de centro. Centro da circunferência. Quero lembrá-los também que a notação de circunferência tem duas coisas importantes, o centro e o raio. Então, circunferência de centro em A e de raio x centímetros. Tudo bem? E esse valor vai variar. Ou seja, qualquer ponto que está na circunferência, a circunferência é só o traçado do compasso, qualquer ponto aqui está a x centímetros de A. Se for um ponto fora da circunferência, na região externa, ele está a uma distância maior. Se for na região interna, está a uma distância menor. Ou seja, conjunto de pontos tem uma propriedade comum e são únicos. Nenhum além desses satisfaz essa condição. Top. Beleza. Mediatriz. Mediatriz está relacionada a 2 pontos. Por exemplo, um ponto B, um ponto C. A mediatriz, ela é o LG dos pontos que equidistam de 2 pontos quaisquer. Nem preciso falar que são 2 pontos distintos, né? 2 pontos distintos. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver a mediatriz daqui, digamos que essa daqui seja a mediatriz, ela é uma reta. Qualquer ponto da mediatriz está a mesma distância de B e de C. Se ele tiver aqui, por exemplo, tá x centímetros de B, x centímetros de C. Se ele tá aqui, tá y centímetro e a y centímetro. Essa é a mediatriz, equidista de 2 pontos. Queria até ter colocado isso daqui de azul, né? 2 pontos. Aqui é um ponto, aqui é 2 pontos. Aí, a mediatriz também tem a propriedade interessante de formar 90 graus com o segmento e passar pelo ponto médio. Então, a gente usa a mediatriz também para poder determinar ponto médio de segmentos, para poder construir medidas com mais de uma casa decimal, então 6,15, 6,25, essa coisa que acaba com 5, porque se eu dobrar e eu fizer a mediatriz, eu encontro a metade. Então, por exemplo, quero construir 2,15, não tem na minha régua, porque a régua ela só vai de 1, só tem 1 milímetro, né? Se eu quiser construir 2,15, eu posso construir 4,3, que tem na minha régua, fazer a mediatriz, e aí eu encontro aqui o ponto médio. Logo, esse segmento mediria 2,15.
A notação de mediatriz é MDTZ, no caso aqui de B e C. Legal? Massa. A bissetriz já está relacionada aí pra gente para um ângulo. Então, eu tenho um ângulo qualquer, de qualquer medida. Aqui. A mediatriz, aqui, eu vou representar ela como uma semi-reta, tá? Vou só pensar no ângulo interno. Essa daqui vai ser a bissetriz. E ela vai dividir esse ângulo aqui em duas partes de mesma medida, congruentes. Só que a bissetriz faz mais do que isso. A bissetriz tem uma propriedade interessante, por isso que ela é um lugar geométrico. Por quê? A bissetriz, ela contém todos os pontos que equidistam dos lados de um ângulo. Ou seja, estão aqui à mesma distância. Então, se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, que é um ponto P1, esse ponto tá à mesma distância desse lado desse ângulo e desse lado do ângulo. Ou seja, a bissetriz é o LG dos pontos que equidistam dos lados de um ângulo. E aí, isso aqui é um ângulo qualquer. E a notação de bissetriz é BTZ, entre parênteses, o nome do ângulo. Por exemplo, AOB. Essa é a nossa bissetriz. O nosso último lugar geométrico de hoje é a paralela. A paralela está relacionada a uma reta. Então, você tem uma reta inicialmente, uma reta qualquer. A paralela vai me dar, ela é o LG dos pontos que distam X centímetros de uma reta qualquer. Olha, eu tô pintando coisas aqui não é à toa, né? Pra gente poder pensar em alguma semelhança. Vou representar aqui, então, a nossa bissetriz, a nossa paralela, quer dizer, tem uma aqui, tem uma aqui. E aí, como elas são paralelas, né, tem sempre uma perpendicular em comum. Qualquer perpendicular a uma delas vai ser a todas as outras. E essa distância aqui é a mesma, X centímetros. Ou seja, aqui eu tenho que essas três retas, a reta R, S e T são retas paralelas. R é paralela a S, que é paralela a T. Símbolo de paralela, duas barrinhas deitadas. E qualquer ponto aqui, se eu falar que todos os pontos que estão a 5 centímetros da reta S, eu tenho duas paralelas, de modo que a distância entre elas seja de 5 centímetros. Quero lembrá-los também que a definição de paralela são retas que nunca vão se encontrar, elas não têm nenhuma intersecção entre si. Por isso que elas conseguem manter uma distância fixa, né? De modo que elas vão sempre meio que andando aqui lado a lado. Galera, esse é um resumão dos 4 principais lugares geométricos. Olha para cá. Circunferência e paralela está relacionada a distar. Distar. Estão a uma distância. Que distância? Qualquer. Mas uma distância o quê? Circunferência é distar de um ponto, paralela é distar de uma reta. Olha só, contraponto. Mediatriz e bissetriz equidistam, ou seja, mantém a mesma distância. A mesma distância é o quê? A mesma distância, 2 pontos quaisquer, e a mesma distância para os lados de um ângulo qualquer. Então, tem semelhanças, né? Distar, equidistar, ponto, reta, ângulo, 2 pontos quaisquer, enfim. Fazer um resumão desse aqui ajuda a se organizar nos problemas que vão te dando as definições. Você precisa se organizar aí para lembrar qual delas a gente está trabalhando. Beleza? Espero que tenha ajudado. Curte o vídeo, comenta aí, dá aquela moral. Tem vídeos aqui também para poder construir tudo isso daqui. Então, vê com calma, aprende a construir para poder conseguir aí expandir o seu repertório de desenho geométrico. Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela força. E não se esqueça sempre, bora construir?